Olá pessoal, boa noite à turma B do Noturno. Na última aula nós estamos falando sobre Platão. Platão, que é um dos filósofos maiores da antiguidade. E eu disse para vocês que Platão, nesse texto, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o projeto político de Platão. Qual o projeto político? Todos os agentes políticos devem ter preparação e, como eu falei para vocês, preparação no ensino superior. Por isso que Platão montou a academia, que era um centro de preparação para o ensino superior, para os agentes políticos e também para a pesquisa. O segundo foco do texto de Platão é uma discordância que ele tem de Sócrates. Sócrates fazia o conhecimento ou elaborava o conhecimento a partir do método dialético. Lembra vocês que era aquele método do diálogo, duas pessoas conversando, portanto a verdade aparecia. Platão vai ser diferente de Sócrates, apesar de ser seu discípulo. Platão introduz algo que é, digamos assim, inovador e algo que fica para a história do Ocidente e para a história do conhecimento. Platão é o primeiro filósofo que introduz o método. O que é o método? O método é o caminho para se chegar à verdade. Eu acho que falei para vocês que o método é o validador da certeza, ou seja, é o validador da verdade. Portanto, para Platão, o diálogo ele é muito fraco e ele não consegue provar a verdade interior. Portanto, ele retira essa verdade interior das pessoas e coloca essa verdade à prova. No caso, ele usa o método. No texto de vocês, o título desse método é a dialética platônica e o método dos geômetras. E o texto diz o seguinte, que o diálogo não deve permanecer num nível psicológico, no caso, não é, a relação de Sócrates com seus interlocutores. Ou seja, o diálogo precisa tornar-se o chamado embate, não é, de teses. Por isso que a tese ela vai ser testada. Sai de um plano relativo, passando primeiro pelos sentidos e depois vai até a episteme. Só assim, segundo o texto, poderemos superar a relatividade ou relativismo dos sofistas. O texto fala de uma dialética ascendente. O texto diz que antes desse método socrático, platônico, a verdade ela era buscada sempre pela origem, ou seja, sempre pelo arqué, numa volta atrás. Logo, os fatos já estavam predeterminados pela sua origem ou pelo seu arqué. Platão faz diferente. Platão, ele divide a realidade em etapas. Essas etapas, elas vão marcar o estudo ou a investigação para saber se a origem do fenômeno ou a origem do fato está nesta etapa. Portanto, Platão, ao invés de ir para o arqué, que é o elemento de origem, divide a realidade em vários momentos. E vai, claro, testar esse momento. Porque, segundo Platão, cada coisa é o que é. E aí ele aplica um método. Eu acho que vocês já ouviram falar numa palavra que é bastante conhecida na metodologia científica, apesar de muitos de vocês não terem visto a disciplina de metodologia científica, as chamadas hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são respostas antecipadas ao problema. Logo, também vocês devem estar se perguntando o que é um problema. Eu vou explicar essa fase, digamos assim, do método platônico com um exemplo muito simples de um tema que nós estamos ainda vivenciando. É um tema político partidário. Por exemplo, o assunto corrupção na política partidária. Se a gente pega o assunto corrupção política partidária, nós precisamos de ter um problema para o assunto. Problema não é dificuldade. E aí vem o conceito de problema. Problema é uma pergunta que se faz ao assunto.
Portanto, eu tenho um assunto, depois eu coloco a pergunta. Vamos formular a pergunta. Por que no Brasil existem tantos políticos corruptos? Isso seria, por exemplo, a pergunta ou problema de pesquisa. E vocês poderiam estar agora respondendo essa pergunta a partir do senso comum. Alguém poderia dizer, é falta de ética. Alguém poderia dizer, temos políticos corruptos no Brasil porque as leis são frouxas. Outros poderiam dizer, é a questão do caráter. Veja que todas essas respostas, elas são hipóteses. Eu perguntaria para vocês, só a falta de ética responderia à pergunta por que os políticos são corruptos no Brasil? Ou, por exemplo, só a falta de caráter responderia a essa pergunta? Claro que não. Por isso que Platão diz que quando uma hipótese ela não se sustenta, é preciso procurar outras hipóteses e investigar, e bem investigar. Então, Platão faz esse caminho, que é um caminho importante para a busca da verdade. E vai investigando cada parte, até chegar, segundo o texto, a uma não hipótese ou a origem do fenômeno. Portanto, vejam aí a grande diferença entre Sócrates e Platão. Sócrates procura a verdade a partir do diálogo. Platão procura a verdade a partir do embate de teses, ou seja, a partir do teste das hipóteses. Vamos agora para a segunda parte do texto, uma parte muito importante, porque essa discussão que Platão vai abordar vai impactar em outras correntes filosóficas. Vocês vão ver isso, por exemplo, em Descartes, vocês vão ver em Santo Agostinho, vocês poderão ver isso em Kant, em Hegel, em David Hume, em John Locke. Ou seja, o dentro e fora. O que significa isso? Significa que é uma discussão filosófica que vem desde a origem da filosofia. Se nós nascemos com conhecimento, ou seja, se o conhecimento está dentro, ou se o conhecimento vem de fora. No caso de Platão, o conhecimento vem de fora, mas não é inato. Essa palavra inato, anote aí no caderninho de vocês, que ela vai ser importante, porque ela vai ser ponto central da discussão dos filósofos posteriores. Ou seja, se nós nascemos com o conhecimento é inato. Se nós não nascemos, como diz John Locke, que a nossa mente é uma folha em branco, como se fosse uma folha de caderno em branco, e essa folha ela vai sendo preenchida depois das experiências, portanto, o conhecimento não é inato. Essas palavrinhas dentro e fora, inato, não inato, ou outras palavrinhas que vão estar em Kant, por exemplo, a priori, a posteriori, elas são importantes nessa caminhada da discussão filosófica. É aí onde nós chegamos na doutrina das ideias. A doutrina das ideias significa dizer que Platão diz que as ideias elas estão fora, como eu falei para vocês, apesar de não ser inata. Poderia escrever no quadro, como não tem um quadro aqui agora, a palavra mundo das ideias. Mundo das ideias, mundo das formas, mundo das essências. Significa dizer que tem um lugar, um mundo, onde essas ideias existem. Para Platão, essas ideias elas são incorpóreas. Elas não conseguem chegar à nossa mente. Por exemplo, nós não conseguimos descrever a ideia de cadeira antes da cadeira ser cadeira. Portanto, elas são incorpóreas, imutáveis. Elas têm aquela característica que nós já vimos aqui, no estudo de Parmênides. Parmênides vai dizer que uma coisa é sempre, nunca ela não é, porque ela tem um princípio fixo e imóvel. O texto fala do exemplo da cadeira e eu falei com vocês da cadeira. Por exemplo, a cadeira muda de cor, a cadeira muda de material, ela pode ser de madeira, de plástico, de ferro, mas a essência cadeira, ela continua sempre, ela não muda nunca. O que Platão quer dizer com isso é que essa essência da cadeira
sendo eterna, ela está fora da cadeira. Eu queria que vocês anotassem uma frase, né, que é importante para essa explicação de Platão, e depois na outra aula eu vou falar de Aristóteles, é que, anotem aí, não é? A essência da coisa, não é? Ou o conceito da coisa ou das coisas está fora das coisas. Isso é uma frase que se atribui ao conceito, à ideia de conhecimento, de conceito de Platão. O conceito das coisas está fora, não é, das coisas. Mas como é que o conceito de uma coisa que está fora da coisa e que está em outro lugar, no caso, esse conceito está no mundo das ideias, como é que esse conceito ele conseguiu se transformar numa coisa em si? Como é que a ideia cadeira, que é uma ideia abstrata, é uma essência, ela consegue se transformar numa cadeira? Aí vem, certo? Aquilo que eu disse para vocês que ia nos perseguir. Alma. Vocês lembram muito bem que eu já disse para vocês que esse conceito de alma foi, não é, trabalhado pelos pitagóricos. Os pitagóricos, eles diziam que em todas as coisas vivas existe uma alma. Numa muriçoca tem uma alma, num pé de goiaba tem uma alma, e num ser vivo tem uma alma. E no processo de transmigração, a alma sai de um ser vivo para o outro. Até disse para vocês que, né, quando um mosquito morre, a alma sai do mosquito. Quando o pé de goiaba está nascendo, a alma sai daquele mosquito e vai para o pé de goiaba. Na hora que o pé de goiaba morre, a alma sai do pé de goiaba e entra, por exemplo, no bebê que está nascendo. Esses foram os pitagóricos que disseram isso. Platão retira essas almas dos outros seres vivos que não têm racionalidade, no caso os animais e as plantas. Portanto, não é, Platão deixa a alma no ser humano. Se nós pensarmos as essências como, não é, algo que é imutável, inquebrantável, algo que é eterno, infinito e que tem as propriedades, por exemplo, de Parmênides, nós vamos perceber também que a alma tem a mesma propriedade. Então Platão, ele, não é, constrói a sua teoria, que é a teoria do mundo das ideias. O texto diz, né, como um homem, um ser concreto que existe no tempo e no espaço, ele pode conhecer as essências incorpóreas e intemporais. Essa possibilidade depende de outra hipótese. É preciso supor que ele possua também algo incorpóreo e indestrutível, algo de natureza semelhante à natureza das ideias. E o que é que o homem tem, segundo os pitagóricos? Dentro dele, uma alma. Essa alma, segundo Platão, ela contemplou ou contempla, quando não está no corpo, o mundo das ideias. Significa que existe um mundo onde todos os conhecimentos existem e existe também o chamado, não é, mundo das almas. Esse mundo das almas com o mundo das ideias, eles se encontram. Então as almas conhecem todas as ideias, ou seja, as almas têm conhecimento de todos os conceitos, já que todos os conceitos existem antes das coisas existirem. O que é que Platão diz? A alma, quando vem, certo? Ela vem lá do mundo das ideias, ela entra na pessoa, quando a pessoa nasce. Quando essa alma entra na pessoa, dá um apagão. Ou seja, a alma esquece de tudo do mundo das ideias. Esquece tudo. Não lembra, não é, de nada. E aí nós vamos ter a chamada escalada do conhecimento ou a escalada da lembrança. Que aí o homem precisa, ou seja, precisa usar o inteligível, não é, a racionalidade, para ir lembrando dessas ideias. Quando ele vai lembrando dessas ideias, as coisas vão tomando forma. Portanto, foi preciso que alguém usasse bastante a inteligência, bastante a racionalidade, para ir, por exemplo, dando forma à cadeira, porque a ideia de cadeira já existia. Então, a alma e o corpo formam o ser,
E a racionalidade do ser faz com que a alma se lembre, não é, do mundo das ideias. Isso não é fácil, é uma escalada do conhecimento. Começa pelo mais obscuro, vai até o elemento mais complexo. E aí as coisas vão tendo, não é, vão tendo forma, ou seja, as coisas vão começando a existir. Claro que Platão diz, essa cadeira que está aí, ou até eu, né, como pessoa, vocês como pessoa, o caderno de vocês, ou o texto, né, essas coisas, elas, por serem lembranças, elas não são lembranças perfeitas, portanto elas são cópias. E Platão diz que são cópias mal feitas, portanto a cadeira, né, tem um modelo perfeito no mundo das ideias, e essa cadeira ela não é bem feita. Logo, eu também não sou um ser perfeito. Todas as coisas são cópias, e cópias mal feitas. Qual o sentido, certo, da sociedade ou da humanidade ou dos seres? O sentido é tentar cada vez mais utilizar a racionalidade, a razão, né, a inteligência, o elemento inteligível, para poder buscar a perfeição das coisas. Portanto, essa cadeira, ela já foi uma cadeira mais ruim no passado, porque a pessoa não conseguiu usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade racional, de fazer com que essa cadeira ela fosse uma cadeira possivelmente não é semelhante ou parecida com a ideia cadeira. Portanto, cada ser que melhora aquela cadeira, ele vai usando mais inteligência para a cadeira ir chegando no modelo de perfeição. Como eu disse para vocês, não é simples. Platão, ao dizer isso, ele começa a classificar o conhecimento ou a colocar etapas no conhecimento e diz também que o conhecimento ele é um elemento, não é, que é buscado em etapas. Se vocês perceberem, nosso conhecimento hoje é por etapa. Nós dividimos a complexidade do conhecimento em etapas. A primeira etapa do saber é quando a gente vai para a escola, quando a gente é pequenininho, e vai juntar as letrinhas. Ou seja, vai juntar as letrinhas, vai começar a perceber como são as palavras, nós vamos nos alfabetizar. E Platão vai falar de conquista. Cada etapa é uma conquista. Vocês percebem também que nós, a partir desta ideia de Platão, nós comemoramos essa conquista. É por isso que tem formatura de ABC, formatura de ensino fundamental, formatura de ensino médio, tem a formatura do ensino superior que vocês vão gastar 20 mil conto numa formatura para celebrar numa noite de cachaça 5 anos de estudo, porque aí é uma conquista. Platão vai dizer que o conhecimento não vem de graça. Ele não cai, digamos assim, do céu. Ele não é uma dádiva. Ele é uma conquista. Logo, a pessoa se esforça muito. Eu sei que na sala aí tem gente com 18 anos, como tem gente com 49, 50 anos, por exemplo. Então, a pessoa que tem 18 anos, para Platão, ela ainda conquistou pouco em termos de saber. Mas a pessoa que tem 50, ela, claro, já está numa idade de saber. Para Platão, essa idade ela já está, avançada. Eu vou passar agora para vocês um vídeo, vou deixar um link aí no vídeo. Depois eu volto, certo, para fazer uma conclusão de Platão e depois, nós teremos desta conclusão, nós teremos outro vídeo para completar essa aula de Platão.